E agora, como que é afetado o meio ambiente? Então, no meio ambiente, entre animais e vegetais, o buraco na camada de ozônio também ajuda a causar o efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa, dentro de seu equilíbrio, mantém uma temperatura adequada para a sobrevivência de todos os seres vivos. Porém, com o aumento na poluição atmosférica, está aumentando a temperatura média do planeta Terra, conhecido como aquecimento global. Pensando ainda em nosso planeta e em todos os tipos de vida que aqui existem, foi então assinado em 1987 o Protocolo de Montreal, que é um acordo internacional assinado por 197 países, com o objetivo de reduzir a emissão dos gases poluentes causadores do efeito estufa, e que também destroem a camada de ozônio. Então, seguindo a ideia do Protocolo de Montreal, no ano de 2065, espera-se que a camada de ozônio esteja recuperada. Agora, sobre o dióxido de nitrogênio. São formados durante o processo de combustão. Em grandes cidades, os veículos geralmente são os principais responsáveis pela emissão dos óxidos de nitrogênio. E sob a ação da luz solar, se transformam em dióxido de nitrogênio, que tem um papel importante na formação de oxidantes fotoquímicos, como o ozônio. Dependendo das concentrações, o dióxido de nitrogênio causa prejuízos à saúde, afetando seriamente o sistema respiratório. Também com a liberação do chumbo. No passado, os veículos eram os principais causadores na emissão do chumbo para a atmosfera. O Brasil, em 1989, foi um dos primeiros países a retirar o chumbo da gasolina automotiva, sendo totalmente eliminada em 1992. Essa conquista deu-se graças à substituição do chumbo pelo álcool como aditivo à gasolina. Como consequência, a concentração de chumbo na atmosfera das áreas urbanas diminuiu significativamente. Atualmente, o chumbo é encontrado em maior quantidade em locais específicos, como próximo a fundições de chumbo e indústrias de fabricação de baterias de chumbo ácido. Ou seja, é encontrado basicamente em indústrias em que se utilizam o chumbo. Também existem processos naturais que são responsáveis pela liberação dos gases poluentes na atmosfera. Aqui, um lindo vulcão, como diz a própria imagem já mostra. Os vulcões.
Os gases emitidos pelos vulcões possuem um grande potencial de perigo para as pessoas, para os animais e para os vegetais, como o dióxido de enxofre, com o dióxido de carbono e com o ácido fluorídrico, produzindo quantidades letais de gases tóxicos e, juntamente, a exposição de longa duração a doses pequenas destes gases acabam se tornando extremamente perigosas. O dióxido de enxofre pode causar chuva ácida e a poluição do ar. Já o dióxido de carbono pode ser mais pesado do que o ar, acumula-se em áreas baixas e deposita-se no solo, sendo que a concentração do dióxido de carbono nessas áreas pode ser extremamente letal para as pessoas, para os animais e para a vegetação. Algumas erupções históricas liberaram componentes de flúor suficientes para deformar e matar animais que se alimentaram dessa vegetação coberta com cinzas vulcânicas e ingeridas pelos animais. Globalmente, grandes erupções explosivas liberaram enormes volumes de aerosóis sulfurosos na atmosfera do nosso planeta Terra, causando a queda na temperatura média global e causando a diminuição na camada de ozônio. Agora vamos entender os gases secundários. Acontece quando os fluxos de lava alcançam o oceano fervendo e vaporizando a água do mar, causando várias reações químicas, como a ebulição, e as reações geram uma grande pluma branca, conhecida como cerração, contendo uma mistura de ácido clorídrico e água do mar concentrada. A liberação também do metano pelos ruminantes, ou seja, pela boiada, durante o seu processo de digestão, que é gerado pelo gado, são gases nocivos ao meio ambiente, começando pela digestão do capim ingerido pelo gado, pelos animais ruminantes, em que é um alimento rico em fibras, juntamente com a ação dos micro-organismos que vivem no seu organismo de digestão. O primeiro compartimento do estômago bovino, conhecido como rumen, que quebram a celulose e a hemicelulose, presentes na fibra, e também carboidratos não fibrosos através da fermentação, sendo então convertidos em ácidos graxos, como ácido acético, propiônico, ácido propiônico e ácido butírico, que são uma das principais fontes de energia bovina, e que durante a fermentação então é gerado o gás metano e liberado
no ambiente pelo animal, através do seu arroto e da flatulência, e também sendo liberado o óxido nitroso, que é gerado pelos micro-organismos presentes em compostos nitrogenados, também presentes nas fezes e urina do animal, que é deixado no pasto, sendo outro gás de efeito estufa. Sobre a decomposição, a matéria orgânica presente nos resíduos sólidos. Vamos pegar a próxima imagem. Aqui, um belo exemplo é um lixão. Então, a matéria orgânica presente nos resíduos sólidos é a primeira a entrar em decomposição nos aterros e lixões pelas bactérias aeróbicas. Quando o oxigênio se esgota, as bactérias anaeróbicas continuam a decomposição em um processo conhecido como putrefação. Esse processo de decomposição libera gases e líquidos poluentes, conhecido como churume, no meio ambiente. Por esta decomposição biológica, destaca-se o metano, o dióxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio, entre outros gases. De todos os gases liberados pela decomposição, o metano é o mais perigoso, por ser um dos gases responsáveis pelo chamado efeito estufa, um fenômeno muito estudado nos últimos anos e apontado como um dos causadores do aquecimento global. Calcula-se que as emissões do gás metano correspondam a 25% do total de gases causadores do aquecimento global, e seu potencial poluidor é 21 vezes maior do que o dióxido de carbono. Além de altas concentrações de gás metano, também possa provocar incêndios e explosões. Além das emissões desses gases tóxicos, resultantes da decomposição da matéria orgânica e seus efeitos maléficos, há um outro problema que afeta muito a qualidade do ar. Frequentemente, os lixões e aterros sanitários são incendiados, acidentalmente ou de propósito, e assim milhões de toneladas de fumaça tóxica são liberadas para a atmosfera, intoxicando milhares e milhares de pessoas e seres vivos do meio ambiente, tanto animais como vegetais, provocando até mesmo a morte. As atividades humanas ou antropogênicas também liberam grande quantidade de gases tóxicos e poluentes. Esta imagem é um belo exemplo. A industrialização, juntamente com a produção de veículos automotores e a queima de combustíveis fósseis, causaram o efeito estufa. O aquecimento global cresceu bastante desde o começo da Revolução Industrial, e grande parte dos cientistas atribuem o aquecimento global à liberação de gases do efeito estufa
através da queima de combustíveis fósseis. Certos gases conhecidos como gases estufa, como por exemplo o dióxido de carbono e o próprio vapor de água, mas também o metano e os CFCs, fazem com que a radiação de pequeno comprimento de onda da luz ultravioleta e da luz visível penetre pela atmosfera inferior até a superfície terrestre. Esses gases, porém, absorvem a radiação de grande comprimento de onda infravermelha, que é a energia que a Terra reflete para o espaço. O aprisionamento da radiação infravermelha, que é a energia térmica pelos gases estufa, resultam no aquecimento global. Agora sobre as queimadas. As queimadas produzem uma mistura de poluentes tóxicos que podem ficar no ar por semanas, sendo um deles o monóxido de carbono, também o dióxido de nitrogênio, o carbono negro, o carbono marrom, entre outros. A principal ameaça à saúde é o material particulado menor que 2,5 micrômetros de diâmetro, sendo um dos principais componentes da fumaça. Quando inalado, o material particulado de 2,5 micrômetros de diâmetro entra facilmente no seu organismo, vai para os pulmões e depois para a corrente sanguínea, ficando preso no corpo por meses após ser inalado. Em relação à Organização Mundial da Saúde, a inalação da fumaça e cinzas causadas pelas queimadas pode afetar a saúde, como a irritação nos olhos, irritação no nariz, a irritação na garganta, também causando irritação nos pulmões, e reduzir a função pulmonar, junto com tosse e um pequeno assobio durante a respiração, inflamando os pulmões, causando bronquite, asma, entre outras doenças pulmonares, e também com agravamento de doenças cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca. Para as crianças e para os idosos, as gestantes e pessoas com doenças cardiorrespiratórias pré-existentes estão mais frágeis aos efeitos das queimadas. As crianças, por seu sistema imunológico e respiratório ainda estar em desenvolvimento, e aos idosos por ter o seu sistema imunológico e respiratório em um estado já fragilizado. Temos também o problema da mineração, gente. Os impactos gerados pela mineração envolvem diversas áreas, causando alterações geomorfológicas, biológicas, hídricas e atmosféricas, tais como retirada da cobertura de vegetação do local, causando a poluição e a contaminação dos solos e recursos hídricos pelas substâncias utilizadas na mineração,
o aumento do processo da erosão, a sedimentação e assoreamento dos rios, com a poluição também do ar, com a geração de resíduos, com a mortalidade dos animais da região, com a migração dos animais, ou seja, eles vão embora do local, da área, e também pela poluição sonora. O problema também do spray, ou seja, o uso dos aerossóis. Os aerossóis são pequenas partículas sólidas ou gotículas de líquido suspensas na atmosfera. Eles podem vir de fontes naturais, como a poeira ou incêndios florestais, ou feitos pelo homem, através de emissões de veículos, automotores e indústrias. Os aerossóis afetam o sistema climático, incluindo perturbações no ciclo da água, bem como na saúde humana. Eles também causam smog e outros tipos de poluição do ar que podem levar a problemas de saúde para as pessoas, animais e as plantas. O smog é um termo usado para definir o acúmulo da poluição do ar nas cidades de forma em que se forma uma grande neblina de fumaça no ambiente atmosférico, próximo à superfície. A palavra smog é uma junção de palavras que formam o smog, fumaça, e o fog como neblina. A produção também da energia elétrica. A queimada de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica é a principal contribuinte para a emissão de gases do efeito estufa. Poluentes como o dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, entre outros, afetando a saúde pública, ambiental e agravando a crise climática. Isso significa que, além de utilizar recursos naturais finitos, a energia produzida por meio da queimada do petróleo, do carvão mineral ou do gás natural e da fissão nuclear são menos sustentáveis por emitir grande quantidade de gases do efeito estufa. Então, pessoal, com todas essas informações, peço-lhes que prestem um pouco atenção em relação à poluição, ao que vocês fazem e o que vocês podem fazer para que evite tais problemas. Muito obrigado por me assistirem até agora. Deixe o seu sinal de ok. Muito obrigado, fiquem com Deus e fui!